uma das coisas que me incomoda muito na indústria é o fato de, a partir da década de 90, a gente vê muito a indústria atravessada por jogos de tiro, de FPS. Então, nós somos alvo disso. Então, assim, mudar essa indústria e esse olhar que a gente tem, a própria indústria brasileira, né, de games, assim, mesmo as grandes empresas, eu acho muito interessante a exploração que se tem até de outros gêneros de jogos. E eu acho isso fundamental, porque também para renovar a indústria, para trazer inovação, você tem que fazer alguma coisa diferente. Claro. E aí, beleza? Bem-vindos a mais um Chiefs Podcast. Hoje, com uma pessoa incrível que ela é CEO da Dixel, ou da Dixel, depende de como você prefere dizer, da Dixel Games. Ela é PhD em games, nada mais, nada menos que isso. E também é fundadora da RPG, rede progressista de games. Está comigo aqui hoje a Érica Caramelo. Muito obrigado por vir conversar comigo aqui no Chiefs Podcast, Érica. Eu que agradeço o convite, Chip, sempre um prazer. Queria não só te agradecer, mas também conversar contigo sobre como foi a tua história, como é que tu veio parar na indústria de games e o que tu veio fazer sair do Rio Grande do Sul. Afinal de contas, eu sei que tu tem uma formação na URGS, então quer dizer que tu foi criada lá? Sim. Então, eu sou paulista, do ABC Paulista, né? Eu sou de Santo André. Com 10 anos de idade, minha família resolveu ir pro interior do Rio Grande do Sul, Santa Cruz do Sul. E aí eu cheguei lá e 10 anos de idade, você não tem muita escolha, né? Sim. E aí eu falei assim, nossa, era muito diferente tudo. Porque até mesmo com a questão de games, né? A gente brincava muito na infância, imagina, Grande São Paulo, muito dentro de casa, muito com videogame. Chega lá, as pessoas não têm hábito nenhum disso. Tudo foi um rompimento. Tomar banho de rio, umas coisas muito diferentes, né? E aí eu falava assim, nossa, essa cidade eu acho que é um pouco pequena, assim, pra mim. Aí resolvi estudar pra caramba, era a menina estudiosa, a nerd da sala, pra passar na URGS, que é a Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Sim. né? Que é a sigla. E aí lá eu fiz publicidade e propaganda, que era algo que, enfim, na época também era meio modinha, né? Década de 90, o Washington Oliveto aí, que, né, que acabou de falecer. Sim. Era um dos grandes, assim, astros que a gente via. Falei, nossa, eu vou querer trabalhar com isso. Só que quando eu entrei na faculdade, eu comecei a me interessar por digital. Porque foi quando chegou a internet comercial no Brasil, Sim. que foi em 95. Sim. E aí eu já comecei a migrar um pouco. Por mais que eu gostasse de criação, por mais que eu gostava de coisas mais divertidas, eu falava assim, não, acho que eu vou trabalhar com digital, que eu acho que tem futuro. E depois que eu saí da URGS, foi quando eu fui trabalhar na Procergs, em Porto Alegre. Ainda bem longe do processo de trabalhar com games. Exato, mas assim, trabalhando com tecnologia. Então, você estava no meio de programadores, de designers, né? Eu trabalhava já com arquitetura de informação, estava começando a ter essas profissões também. Sim. Tudo estava sendo muito na experiência de fazer, dar certo, dar errado, ajustar. E ali eu comecei a migrar meu conhecimento, né? Comecei a estudar comunidades virtuais, porque a gente cuidava de um provedor de internet do governo do estado do Rio Grande do Sul, lá na Procergs, que era o VRS. Sim. A gente cuidava de conteúdo lá dentro, depois de arquitetura de informação. E foi indo, começou a se ter uma comunidade de pessoas no entorno desses conteúdos. Aí eu comecei a estudar comunidades virtuais, fiz até mestrado lá também na URGS sobre isso. Fiz também uma especialização em EAD 2002, eu já trabalhava com Nossa, EAD. já tinha EAD, né? Na PUC. Ah, interessante. Na PUC Não do Rio sabia. Grande do Sul. Tinha no formato também EAD. O curso era de EAD e no formato EAD. Então, eu sempre tive muito voltada para a área de tecnologia. Só que aí começaram a surgir algumas demandas para eu lecionar na área de tecnologia. Sim. E começou a despontar o celular, né, smartphone. E aí foi tendo a necessidade de aprender aplicativos e games. E em 2006, eu comecei a trabalhar com games. Antes até dessas stores como a App Store e tudo, que você publica o seu próprio game. Sim. Tinha que passar pelas integradoras, né, que são as companhias telefônicas, que você tinha que submeter ali, era super complicado o trabalho. Não, eu vou querer saber mais desse processo, porque eu
eu entrei nessa parte de jogos, até na parte de publicidade com jogos, ali em 2007 eu trabalhei nessa área com web. E a gente tinha grupos e tudo mais que trabalhavam em 2005, 6, 7 para empresas da Coreia, que a gente fazia jogos em J2ME. Me explica um pouco mais que tipo de jogos, em que áreas que vocês trabalhavam nessa... Porque só para constar, o celular foi inventado, o smartphone, em 2007 e as lojas abriram em 2009. Então, isso aí é a invenção do primeiro smartphone. Porque já tinha aqueles jogos da cobrinha, aquelas coisas todas, então já tinha jogo em celular mesmo, né? E aí a gente tinha... Até teve um pouco antes os smartphones, né? A N95, lembra? Da Nokia sim. E tal. Tinha alguns celulares assim, mas tudo era muito difícil para você submeter, porque você não tinha essa autonomia de ir pra Store, fazer um perfil e subir. Sim. Não, você tinha que ter um contato dentro da companhia telefônica para subir, tinha que ver quais telas, a adaptação de tela era terrível. Sim. Porque aí você tinha aqueles celulares que eram minúsculos, alguns maiores, uns quadrados, outros retangulares. Você falava assim, gente, era muita tela para adaptar. É verdade. Então, assim, você não tinha a unificação ainda de sistema operacional, né? Sim. Então, isso era meio complicado. E começou a ter demanda publicitária e demanda dentro de sala de aula, que eu comecei a lecionar em 2003, no ensino superior, e não tinha livro no Brasil. O que você encontrava de livro era marketing via SMS. Aí você falava, gente, era terrível isso, né? Então aí eu comecei a estudar isso e comecei também a passar as minhas férias docentes em São Paulo, trabalhando. Belas férias. Vinha pra cá, desenvolvia uns projetos, um mês inteiro. Aí comecei a desenvolver para algumas marcas, tipo Grendene, algumas propostas comerciais, enfim, Coca-Cola e tal. Então, trabalhei em umas agências de mobile. E aí, eu voltava lá para o Sul, e aí eu já estava morando em Santa Catarina, mais ou menos nessa época, era 2005, 2006, que aí eu comecei a trabalhar com games e aplicativos. Em 2007, a gente teve a App Store, que revolucionou o mercado e que facilitou muito... você subir os próprios jogos e tudo mais. Então, todo esse cenário, assim, essa mudança, né, no Brasil, a gente foi acompanhando. E teve, eu acho que, 2 grandes momentos também, aproveitando isso, que foi a questão das redes sociais, que a gente tinha o boom do Orkut e as fazendinhas também no Facebook. De repente, tudo meio que acabou, né, essa área, né, uma vez que o Orkut... desligaram lá a chave do Orkut, né? Chega de Orkut. Exato. E aí o Facebook também meio que descontinuou também isso, né? E teve a própria questão do Flash, porque a gente desenvolvia muito jogo em Flash. Sim, é verdade. Né? E foi quando em 2008, assim, então eu morava lá no Sul, no Rio Grande do Sul, depois fui para Santa Catarina um tempo lecionar ali na Univale, ali na região ali de Balneário Camboriú e Itajaí. E aí eu resolvi voltar para São Paulo em 2008. Sim. Desde então eu tô por aqui trabalhando. E foi quando eu fundei o meu primeiro estúdio, que foi a 8D Games. 8D Games. Porque, era aquela necessidade que você começa assim, meio de... aparecem uns projetos pra fazer, você tem que emitir nota, você também às vezes trabalha em outros lugares também como PJinha. Então eu falei, vou abrir essa empresa e o plano B virou o plano A durante um dado momento. Eu tive a empresa até 2012, que aí eu já estava lecionando em FATEC, em cursos de jogos digitais desde 2011, que eu sou concursada pública aqui em São Paulo, né, e continuo até hoje. E em 2015 eu resolvi entrar no doutorado para estudar também games, né? Que aí foi o doutorado ali no Mackenzie de Educação, Arte e História da Cultura. Perfeito. Então, aí eu comecei a trabalhar com isso e sempre, então, assim, um pé na academia, um pé no mercado. Por quê? A gente falta bibliografias ou referências, eu sempre vi muito isso. A prática é muito diferente do que tem de melhores práticas num livro ou num artigo científico. Com certeza. Então, assim, eu sempre quis viver isso. E eu também sempre tive muitas perguntas na minha vida, do tipo, nunca tive a fase resolvida dos porquês, vamos dizer assim. Que bom, né? Aí eu falei, não, vou também estudar essas coisas. Então, eu sempre tô com um pé lá e um pé cá, e eu acho que também as coisas meio que se reabastecem, né? Porque a gente vê muitos talentos dentro da faculdade que às vezes não são aproveitados na indústria. Sim. E eu tento fazer essa ponte, né? Foi quando em 2019 eu terminei o doutorado, eu decidi abrir a empresa.
inicialmente com alguns colegas que nos primeiros meses de pandemia já ficaram pelo caminho. E aí eu segui com a Dixel Gaming até hoje. Eu abri em 2020, já era pandemia. E aí estamos até hoje desenvolvendo alguns projetinhos, muito às vezes de forma bem experimental. Eu gosto dessa pegada, assim. da parte mais prototipagem e experimentos de coisas, de novidades. Eu gosto de fazer o que ninguém tá fazendo. Eu não quero fazer, de repente, assim, a gente tem condições de fazer alguns jogos maiores e tal, de manter uma equipe. Mas eu gosto de coisas experimentais, com coisas envolvendo cultura, sabe? Você conseguir fazer um projeto publicitário mais rapidamente, envolvendo toda a equipe júnior. Sim. Eu gosto disso, eu gosto de me desafiar. E é da onde surgem as novidades, né, do mercado de jogos. A princípio, nunca vai ser em cima de uma ferramenta que já tá consolidada e tudo mais. Sempre vai ser em uma ideia nova, como tu tá fazendo, né? Vou voltar um pouquinho no tempo, conforme que tu disseste. Pelo que tu disseste, fazer publicidade tu tinha alguma aspiração específica? Tipo assim, nossa, eu quero ganhar um Leão de Cannes ou alguma coisa do gênero. Era um sonho ou era mais assim, tô no hype aqui, parece ser legal? Eu estagiei em agências, mas eu me decepcionei bastante. Mesmo? Juro. Eu acho que, assim, é meio um ambiente tóxico, pra ser bem verdade, assim, né? Mas, assim, eu me decepcionei bastante, porque é muito difícil de entrar em agência, porque era muito concorrido. Sim. E outra, lá em Porto Alegre, quando eu tava estagiando e me formando, as pessoas tinham uma mentalidade muito fechada pro digital. Eu lembro de uma agência que eu tinha um carinho muito grande, que era a MKT, ali perto ali do Praia de Belas. Sim. E... Sendo que o Praia de Belas não existia ainda? Já existia? Pelo amor, claro que existia. Sim, não é tão pré-histórico assim o negócio. Eu acho que ele é de década de 90, final da década de 90. Mas já existia, tá? Já exatamente, tinha shopping. Tá bom. A gente já ia ali. Aí, eu lembro que tinha uma agência que eu queria muito que eles migrassem pro digital, mas eles tinham uma resistência muito grande. E eu vejo isso até mesmo aqui em São Paulo, né? Eu trabalhei um tempo, por exemplo, na Editora Abril. Sim. E a Editora Abril também, eu me lembro de uma época que... É um dos cases, assim, que eu tinha. Eu falava assim, nossa, mas por que a revista no tablet é mais cara que a revista impressa? Não fazia sentido. Não faz sentido. Porque você é escalável, não tem encalhe, não tem erro de impressão. Por que isso? E aí eu ouvia uma das frases, assim, que mais me marcou, assim, do tipo, nós somos uma editora, nosso negócio é papel. Só que isso, tipo, já era 2010, você pensar desse jeito, alguns anos depois a gente viu o que aconteceu com a Editora Abril, né? Não, com certeza. Então, assim, eu acho que as pessoas, muitas vezes, elas não estão preparadas para o digital, ou às vezes ainda existe um entusiasmo e falta, às vezes, um profissionalismo, até mesmo hoje em dia, dentro do mercado publicitário. Aqui em São Paulo já teve uma grande agência, a maior agência de São Paulo, que uma vez me procurou, com um produto que não fazia o menor sentido. Tipo, colocar meninas de 7 a 14 anos... Que susto que tu me deu agora, siga. De 7 a 14 anos... Entendi, depois você edita isso. Então, meninas de 7 a 14 anos dentro do GTA. Não faz o menor sentido. É uma história, é uma ideia fantástica isso. Não é uma ideia fantástica, é proibido. Sim. É classificação indicativa. Então, eu acho o mercado publicitário vive, às vezes, uma superfície muito, assim... enfim, eu acho ilusória, às vezes. Eu acho que falta um pouco de conhecimento de legislação, acho que falta um pouco de noção do que está se fazendo. E acho que ainda tem grupos muito privilegiados ainda nessa área que aprovam, que determinam as coisas. Claro, Isso dificulta muito você ter mudanças significativas e realmente conversar com as pessoas e respeitar as leis e coisas do tipo. Eu acho que esse assunto é um assunto interessante que tu levantaste, porque eu entendo que também existe uma certa ignorância, não no sentido pejorativo, mas as pessoas simplesmente não saberem. Assim, eu tenho um filho meu que tá jogando GTA, então isso aqui é o que tá bombando, o filho de alguém que tá na agência, então vamos seguir por essa linha. Ou, é fácil de colocar a marca X dentro do jogo Y.
só põe lá, entende? E de fato não existe sequer o contato, o entendimento de o que é aquele jogo, como é que é o processo disso. E outra coisa que eu notei na minha carreira até aqui é que muitas vezes a gente tá trabalhando na vanguarda do que tem de tecnologia. Sei lá, a gente fez coisas eu fiz coisas com VR lá em 2012. Agora ele tá 12 anos, 14 anos depois, ele tá se tornando uma ferramenta do dia a dia. E, como tu disseste, poxa, eu comecei a trabalhar com coisas com um iPhone ou com celular, smartphone. Em 2007, 2008, a loja se abriu ali de 2008 para 2009. As empresas não sequer tinham acesso. Precisava do Breno Masi ir lá, pegar o celular e desbloquear para o dono da agência poder ter o celular aqui no Brasil. Então, e a gente já tava fazendo o jogo, entende? Então, até chegar e amadurecer e dizer, jogos, hoje em dia, até no mercado de adver games acontece isso, né? A gente tem um jogo de propaganda de uma marca, tu tem que explicar ainda, dependendo da empresa, o que é fazer o jogo, como é que funciona isso, mas por que eu faria um jogo? Eu imagino que as agências têm até problema com o próprio Instagram e afins, assim, não, vocês têm que fazer alguma coisa para publicar no site, não só no site de vocês, mas no Instagram também. Acho que falta muito essa questão dessa comunicação 360, assim, de você entender totalmente esse processo, assim. Eu lembro de uma agência aqui de São Paulo, Avenida Paulista, Mesona de Mármore, chamou a gente e falou assim, né, quando eu tava com o estúdio A8D, falou assim, então, a gente tem a Federação Paulista de Futebol como cliente e a gente quer desenvolver um FIFA. Exato. Aí eu, assim, 2008, 2009, isso, eu falei assim, mas como assim um FIFA? Então, a gente quer fazer um FIFA e a gente tem 3 meses pra lançar. Oi, você não tinha nem gente formada ainda no mercado, sabe? Tipo... Tinha eu. Não, assim, mas assim, na área de games, mesmo você tenha o curso da Embi Morumbi, que era design de games, então assim, tinham... Quem estava formado em 2008, estava sendo a primeira turma que estava saindo totalmente de games ali, né? Sim. Então era muito difícil você conseguir profissional. E assim, FIFA... Quantos profissionais tem? Sim, claro. É um time de mais de 100 pessoas. Você não tem conhecimento e aí do tipo, a gente falou assim, não tem como fazer isso. A gente consegue fazer, na época a gente até propôs, a gente consegue fazer um cartola. Olha! E eles não quiseram. Mas existiu o cartola? Na época, sim. Existia já. A gente consegue fazer o cartola. Então aí a gente vê também que às vezes essas coisas que são hype agora, tem uma construção longa. Empresas que estão bem estabelecidas hoje de games, elas tiveram uma trajetória inicial pequena. Sim. E isso assim, isso era 2008, 2009, por aí que a gente foi conversar lá com eles e aconteceu isso. Não, acredito até porque existe uma grande coincidência de em 2009 a Globo mesmo fazer o Globo Game Futebol, que foi feito com a Webcore, eu trabalhava com eles lá, pra fazer, mas daí não, ao invés de fazer o FIFA, foi feito situações de jogo que é pra web. É que eles tinham a intenção, acho que um pouco de Neymar na época e tal, Federação Paulista de Futebol, de você fazer, mas quem é que ia conseguir fazer um Neymar decente naquela época? A gente ainda não tinha nem essas engines de games que a gente trabalha hoje em dia de forma mais consolidada, né? Ninguém falava de Unity na época, falava de C#, Microsoft ainda... naquele processo de, entre aspas, evangelização, né, de pessoal de faculdade e tal. Não tinha isso. Então, assim, a gente trabalhava basicamente com flash, basicamente com redes sociais, basicamente com celulares. Por quê? Dev kits de console. Tinha uma outra empresa que tinha parceria comercial aqui, tipo uma Hoplon ali de Floripa. Tinha a própria Softlogic em Porto Alegre. Então, mas assim, você não tinha isso assim de uma maneira mais acessível como é hoje. Até porque é recente, né? Tipo, Nintendo Big Festival de 2021, né? Trazendo Dev Kits pra cá, 2021, 2022. Provavelmente é. Então, assim, trazendo os dev kits de forma legalizada. Claro. Né? Até pra contextualizar, né? O dev kit é um kit de desenvolvimento, né? Sim.
E para fazer um jogo de videogame é necessário que tu tenha uma máquina específica para isso. E tanto para fazer jogo de PlayStation, quanto de Xbox, quanto de Nintendo Switch, eu mesmo tive que ir lá nos Estados Unidos e acertar o acordo e daí, então, trazer a máquina de lá. Ou então, o que se fazia é, tu tem um contrato com uma empresa americana ou europeia e daí eles te enviam essa máquina como empréstimo, né? Ou então, às vezes, o pessoal terceiriza esse serviço para fora, que fica mais fácil até do que ficar, sim, né? Problemas sim. de alfândega que a gente tem, porque Exato. O pessoal não consegue entender como um equipamento que é um videogame custa 5 vezes mais caro que um videogame, né? Não, então, em algumas situações ele não custa, né? Ele não tem valor real. A gente teve esse problema com a Rockhead, que foi Rockhead Studios, né, que foi fechar... A primeira empresa que se fechou acordo foi com a Microsoft. A Microsoft enviou o Xbox pra cá, pra ser desenvolvido, e ele parou na alfândega porque ele não tinha valor declarado. Porque era um empréstimo feito pela empresa. Então, houve uma questão alfandegária. A gente tem muita história dessa, né? Sim, então, sim. Poucas pessoas, poucas empresas conseguiam ter acesso a isso. Então, logo, a gente ia pro que dava. Só que aí as tecnologias, as empresas vão lá, Flash a gente não vai mais fazer, Orkut a gente vai desligar. Aí sobrou o celular. E Sim. que bom, né? Porque o celular, hoje em dia, é a principal plataforma que as pessoas mais gostam, né? O que tem o maior número de usuários no mundo. Sim. Então, que bom que a gente também se torna referência nisso. Não, com certeza, com certeza. Isso é interessantíssimo. Isso é super interessante. E acho que é uma das coisas que é mais legal do nosso mercado, do mercado de jogos, que é... Eu, em 2002, eu disse assim, putz, eu não tenho o que fazer da minha vida, porque só dá pra fazer jogo pra computador, pra ir pra videogame, e... Videogame só dá pra trabalhar se eu estiver nos Estados Unidos, porque não tem ninguém que faz videogame aqui. Chato também, né? Não é isso. Mas eu teria que sair era uma coisa que eu nunca tinha pego o avião pra ir pra vir pra São Paulo. Eu nunca tinha saído de... Tu, desde cedo, saiu de São Paulo e foi pro Rio Grande do Sul. Exato. O meu primeiro voo que eu peguei sozinho foi em 2008, quando eu saí da Aquiles e vim pra fazer uma entrevista aqui em São Paulo. Então foi o primeiro momento que eu disse assim, nossa, eu tô saindo de Porto Alegre pra fazer alguma coisa. E isso é uma coisa muito legal também, né? Que as pessoas às vezes não sabem as perspectivas que a profissão, a área de games também te abre, né? Também, sim. Né? Até a gente tava comentando antes, né? Sobre isso. Isso foi uma das grandes surpresas, assim, pra mim. Porque, tipo, viagens internacionais. Exato. Subsidiadas. De Exato. você indo levar a tua empresa, conhecer gente do mundo inteiro. Quando que eu ia sonhar com isso? Sim. Sabe? Então é muito interessante também as possibilidades, o fato de você ser vanguardista na área é muito complicado, porque você é tudo mato, você tem que abrir caminho. É fazer o bolo sem ter a receita, né? Exato. Assim, olha, existe, teoricamente, uma possibilidade de fazer um bolo de chocolate. Eu sei que vai chocolate. O resto eu não faço ideia. Se vai farinha, se vai ovo, se vai... Vai queimar, se vai solar ou se vai ficar bom, você não faço sabe. ideia. Mas você vai tentando, né? Exato. Tentativa e erro, que foi o que eu fui comentando contigo. Porque até mesmo as coisas internacionais não valem pra gente totalmente. Porque, tipo, livros que ensinam game design. Te ensina a fazer game design de jogos AAA, em essência. Sim, claro que você tira muitas outras coisas. Mas eles não conseguem entender as necessidades do nosso mercado. As questões de muitas empresas ficarem durante muito tempo sendo sustentadas por advergames, que são esses jogos publicitários, que era uma realidade do mercado e que até hoje ainda é muito importante. E a gente vê que isso, eu acho que essas coisas meio que tornou a gente especialista em algo que é legal, assim, hoje em dia, né? Então, o celular, os advergames, né? Hoje o que a gente vê de propaganda dentro de game é um absurdo, né? É um absurdo. E a gente é super tranquilo com isso. Porque a gente sempre fez isso porque era o que era nos dado, assim. Era o que a gente tinha de ferramenta. Exato. Era o que a gente tinha, né? Era o que a gente sabia fazer, porque era o que dava pra fazer. Exato. Então, a gente tem uma outra lógica de trabalhar com games. Até mesmo na faculdade, às vezes sinto um pouco dessas resistências, porque é engraçado, assim. Porque as pessoas, elas não entendem por que eu vou por essa outra linha. Só que na moral da história, isso faz muito mais sentido para elas e para nossa indústria. Porque a gente trabalha com projetos pequenos, mais rápidos,
né? Então, mais faseados os projetos. Errar rápido, né? Não adianta querer ter uma padaria, uma indústria, uma fábrica de pão, se tu não sabe como é que faz um pão, né? Quase que eu disse um cacetinho. Cacetinho é muito gaúcho. Tu não sabe fazer um cacetinho que é fazer uma fábrica de pão. Mas é exatamente isso, então, a gente tem a vantagem de poder fazer um pão de cada vez, né? A gente vai lá e faz um pãozinho que é pra fazer propaganda daquela marca. E a gente aprende como é que faz um match trick, é juntar 3 pecinhas e que nem um Bejeweled. E depois tu aprende outra mecânica. E os prazos são muito curtos. Sim. O que eu acho também que pode ser uma grande guinada daqui pra frente pra nossa indústria, já falando numa tendência. Sim. Porque a gente percebe até mesmo, tipo, Jenkins, ele falava isso nos livros dele, Cultura da Conexão e Cultura da Convergência. Ele falava algumas coisas que eu acho interessantes sobre pirataria, sobre fanfics. A indústria, eu acho que a grande indústria se acostumou muito a demorar demais para lançar as coisas. Sim. Então a gente lembra assim, porque exige um tempo, né? Você fazer game, você tem a parte de, por exemplo, a indústria musical lança muito mais sucesso. Por quê? Porque é rápido de fazer uma música. É mais rápido do que fazer filme ou uma série da Netflix, uma temporada, que é mais rápido de fazer do que um jogo, porque é um audiovisual interativo e tem todo esse restante aqui, essa trajetória, né? Então tem música, tem audiovisual, enfim, né? A gente acaba trabalhando com tudo isso. Mas o que eu acho interessante é que a gente está muito acostumado com projetos pequenos, e isso dá muita agilidade, porque o Jenkins, ele falava o seguinte, que quando a indústria não entrega os produtos, as pessoas criam. Os finais ali dos... esqueci o nome dos meninos lá perdidos. Crepúsculo? Não. Meninos Perdidos. Que era Meninos Perdidos. E tudo mais. Sim, o final do RPG. Na verdade, que é o Dungeons and Dragons, que é o Caverna do Dragão. Caverna do Dragão. Pra você que lembrar o nome, não tem a nossa idade, é um desenho que passava no show da Xuxa. Até hoje o povo sabe do que se trata. Mas assim, não se façam de novinhos, que não é o caso. E aí, o que acontece? Não tinha um final pra esse desenho. Então, tinha as fanfics, né? O pessoal criava os finais. Sim. Eu acho que é muito interessante quando a gente tem uma capacidade de produção muito rápida, que a gente já tá acostumado com isso, claro, porque o mercado pede isso. Então, quem não criou, se a indústria demora demais para criar, vem um desenvolvedor indie, faz algo e de repente pode estourar. Com certeza. Então, eu acho que isso nos dá vantagem competitiva também. Sim. É uma grande tendência, assim, que eu já enxergo. Mas é uma característica que pra gente também é puxado no dia a dia, né? Claro. Porque é muito projetinho pequeno, muita readequação de equipe. Mas é muito interessante porque é dinâmico, você também não se cansa. E nisso eu gosto, porque isso parece muito com o mercado publicitário. Sim. Eu gosto disso, tem bastante entrega. Exato, tem bastante entrega e tem a questão de isso aqui funcionou no cinema, a gente consegue fazer isso reduzido com menos dinheiro e é exatamente só aquele especial que tem naquele filme. Então vamos usar isso aqui. Eu acho que o que tu citaste, desculpa te interromper, mas da questão dos jogos, né? A gente tem sucessos brasileiros, odes a jogos dos anos 90. Por exemplo, a gente tem o Oniken, que é o Contra, a gente tem o Horizon Chase, que é o Top Gear, a gente tem o a gente tem um não é X-Men, é o é o Mega Man, que tem o Mega Man XX, né? Então, existem várias opções que a gente consegue fazer reduzido, menos custo, né? Baseado em alguma coisa que foi tendência no momento. E é muito louco, porque como a gente veio atravessado muito da publicidade e boa parte das empresas ainda trabalham com as marcas e voltaram também a trabalhar muito fortemente com as marcas também, ou tem que trabalhar, né? Tem projetos próprios, mas as marcas, elas... É mais fácil você conseguir, eu acho, até uma marca do que um investidor hoje em dia. Com certeza. O investimento está bem mais complicado e você tem que dar retorno para aquele jogo, né, de que está realmente sendo vendido, publicado e tal. Claro que existem grandes cases, ok, mas assim, de maneira geral, eu vejo muito a indústria ainda trabalhando bastante com marcas e eu acho isso bacana. E as marcas, elas têm prazos mais curtos e isso acabou também ajudando a gente a ter um ritmo de trabalho diferenciado e que pode fazer toda a diferença. A gente teve, por exemplo, um caso, né,
recentemente em 2022, a gente teve que fazer um jogo para a campanha eleitoral do Lula em 9 dias. Nossa. 9 dias, porque assim, já estava chegando aquele período que você não pode mais ter nada na propaganda política, porque Sim. senão é crime eleitoral. Sim. E assim, era Ou faz. Era um projeto que estava sendo, que eu tinha até encaminhado alguns colegas da área para desenvolverem e tal, que eu estava com outras tarefas, enfim. E aí essa pessoa lá do Instituto Lula, que é uma grande amiga que eu tenho, ela falou assim, Érica, preciso de você, porque eu não consegui ainda fazer e tal. E tipo, tava dando as eleições. E eu falei, caramba, juntar a equipe em 9 dias, você fazer um jogo, publicar um jogo. E esse jogo, assim, do tipo, é um jogo que acaba dando repercussão. Né? Saiu na Folha de São Paulo, né? Então, assim, Sim, é uma sim. coisa muito visada. Equipe júnior, 9 dias, uma loucura. E conseguiram entregar. Sim, entregamos. O aprendizado que se tem nesse processo eu acho incrível, assim. É uma loucura, mas é bom. Não, mas pensa, a gente... É satisfatório isso, eu acho legal, assim. Eu sempre gosto de citar que no início não, no princípio da minha carreira, em algum momento, ali por volta de 2009, 10, 11, 12, eu fiz todos os anos a Global Game Jam, que é um evento que é global, que todo mundo para no início do ano por 48 horas para fazer um jogo, né? Que é menos tempo ainda do que se vocês tiveram para fazer o jogo do Lula. E tu diz, pô, mas 48 horas não sai nada, né? E eu tive a felicidade de fazer parte da Global Game Jam, em que o tema era só o som de um batimento cardíaco. E o jogo que saiu um dos jogos que saiu desse evento foi o Surgeon Simulator, que é aquele que virou um mega hit, que tem parceria com Team Fortress e vários outros. Era só isso, era uma mão que abria a pessoa ali na mesa e tirava e colocava. Eu acredito que esse é o momento, é disso que tu tá falando, que é limitação de tempo, de recurso e tem que entregar alguma coisa. Eu acho muito legal isso, assim, e eu tento até levar isso para a sala de aula ou para os projetos que eu trabalho também na Dixel, da gente saber que os recursos são escassos, as equipes são pequenas, mas a gente tem potencial. Então tem que ter muita inteligência na hora do planejamento. Sim. De fazer o jogo e fazer de uma maneira certeira para que aí o objetivo de marketing dele, né? Exato. Qual é? É viralizar? É causar polêmica? É algo que fique uma coisa meio que viciante até? Porque tem jogo também que te deixa tão imerso naquilo tudo. Qual é o objetivo? Né? Então eu acho muito bacana trabalhar com esses projetos. E eu acho que as Game Jams, assim, são uma escola mesmo, né? Que são as maratonas de desenvolvimento de games que são muito rápidas, às vezes 48 horas, às vezes uma semana, 15 dias, mas acho geralmente... muito tempo. Sinceramente, acho que a partir do momento que passou de 72 horas, eu acho que se torna muito tempo. Mas você ainda tem pique pra fazer isso? Porque, gente, eu não tenho Não. Eu tive momentos da minha vida que eu faço. Hoje eu tenho filho e tudo mais. Eu tenho outro tipo de game jam com o pequenininho. Eu também não consigo mais virar à noite na base do energético. Não tem como. Não. Aliás, a melhor dica, dizem que pra game jam tu trabalha no início ali da noite, né? Quando ela começa. Dorme, né? E daí acorda de manhã e revisa o que foi feito no dia anterior. Pra entender se ele tá bem direcionado pro objetivo e o escopo tá bom. Né? E daí tu trabalha durante mais um tempo. Eu acho que esse é o processo a ser feito no próprio projeto de vocês. Assim, a gente dorme em cima do problema e acorda assim, isso aqui tá indo no caminho certo, pra não ficar dando cabeçada. E é essa que é a questão. Quando o tempo fica muito longo, 15 dias... Essas voltas e esses momentos de retomar e entender e ver se tá indo no caminho certo, eles acabam ficando muito espaçados. E daí, às vezes, tu caminhou muito numa direção errada e pra te voltar começa a ficar muito dolorido. E daí tu não quer voltar. Tem esse lance, assim, eu acho que o descansar, eu acho que é fundamental, porque para o processo criativo, né, o dormir, que é o descansar a ideia para você olhar no outro dia, você consegue enxergar mais claramente os problemas. E eu acho que isso também é um ponto. Por mais que a gente esteja falando sobre rapidez, entregas e coisas do tipo, eu acho que também
precisa se preocupar em alguns momentos em ter um ambiente que não seja tóxico também de trabalho, né? Sim, com certeza. Porque, enfim, eu já saí da publicidade por causa disso. A área de games também, às vezes, a gente vê muito essa questão, acho que não tanto aqui na indústria brasileira, mas sobre os crunch time, né? Que o pessoal... A gente tem bastante aqui. Que vira muito as entregas, essas coisas, a gente precisa também cuidar disso, até para preservar o processo criativo, para que ele seja bom, né? Essas Game Jams, ela tem uma proposta um recorte muito pontual. Sim. Né? Você não precisa ter o grande jogo feito, na realidade, você tem que ser uma coisa interessante com aquele tema, é um desafio. Exato. Né? Eu acho que é sempre isso, assim, eu acho que é sempre dar um passo em alguma direção. É o momento que tu tem para experimentar. E dali, muitas vezes, saem coisas muito interessantes. Então, de novo, é esse público, essa juventude, esse pessoal que a gente não tem mais esse pique, mas eles têm. E quando tu reduz esse tempo, eles não vão pensar em fazer o novo MMORPG multiplayer que vai ter 70... Eles entendem que eles têm que reduzir. E daí, a partir desse processo, eles conseguem ser mais criativos. É expectativa e realidade, Exato. né? Todo mundo quer começar com o grande sucesso do momento. FIFA. Com FIFA. E aí, depois você vê a realidade. Não, a realidade dá pra se fazer coisas muito legais, mas assim, com as ferramentas que você tem, com a equipe que você tem. Então, eu acho que isso é um grande exercício até de game design, né? De você conseguir alocar os recursos, o tempo, tudo, né? Todo um projeto de game design bem elaborado, bem criativo, já pensando também onde você vai publicar, para que público, com quem você vai conversar com esse jogo. Eu acho que essas coisas, às vezes, muita gente, quando tá, por exemplo, estudando, é a ferramenta que vai usando, e nada contra. A gente realmente começa com isso. Sim. Mas pra gente se profissionalizar, a gente precisa parar e pensar na criação, o que vamos fazer da criação para a produção, e dessa produção ela tem que conversar com a publicação. Perfeito. Se você não conversar essas três partes e só pensar em ferramenta, você só fica reproduzindo o que já existe. Não que eu seja contra reproduzir. Pra quem tá começando. Pra treino, ok. Eu acho que é super importante. Pra treino, ok. Só que pra uma indústria criativa. Com certeza não é o ideal. Você precisa ter uma bela de uma criação pra promover inovação no mercado quando você publica, né? Sim, então você tem essas três instâncias. E a gente, às vezes, é muito focado só na produção. Sim. E a gente precisa estar mais aberto em termos de ser estratégico. Isso eu sinto muito falta, às vezes, dentro da faculdade. Às vezes, eu acho que nas Game Jams ela oferece essa possibilidade. E principalmente, vou ser bem sincera, eu gosto de Game Jams que não são competitivas. Eu gosto das Game Jams... Quais são as Game Jams que são competitivas? Tem algumas que você tira primeiro, segundo, terceiro lugar, ganha um prêmio e tudo mais. Tem várias Game Jams que são assim. Eu gosto de Game Jams, tipo a Woman Game Jam, eu acho que é uma iniciativa incrível. Sim. E todas as meninas, né, que geralmente a gente não tem muitas mulheres dentro da indústria, né, a gente, o que compõe aqui no Brasil, a gente chegou a 29% da indústria, agora recuou, estava em torno de 21%, 22%, mais ou menos isso. E as meninas se juntam, né, meninas cis, trans e pessoas não binárias também. A gente se junta para fazer jogos e todas apresentam, né? Todas as pessoas apresentam no final e não tem primeiro, segundo lugar. Todo mundo ganha. Foi criando uma rede colaborativa muito interessante. E hoje eu vejo isso muito facilmente até para conseguir talentos. As meninas, elas se ajudam muito, porque, né? A gente meio que fez o clube da Luluzinha agora, claro, né? normal. Isso. Ainda bem que existe, porque na minha época tinha o quê? Umas 5... 7 mulheres na área de games. Sim. Era umas coisas absurdas, assim. A Women Game Jam é de 2018, 19, alguma coisa assim. Eu acho que é por aí. Eu acho que 2019, em 2018. 2019 foi a primeira que eu participei, ou 2017. Ela tinha algumas edições antes. A de 2019 foi a primeira que eu patrocinei pessoalmente a primeira. Foi mais ou menos 2017, acho que foi. Por aí. Mas é muito interessante esses movimentos também, que a gente vê que mesmo em lugares que a princípio poderiam também causar um estresse grande, na realidade é um grande encontro, é uma grande troca. Saíram meninas maravilhosas ali de dentro dessas Game Jams, porque às vezes não tem oportunidade de brilhar tanto numa equipe.
né? Que fica meio voto vencido, assim. Então, é interessante ver as meninas tomando a frente disso tudo. Então, isso tudo, eu acho que… Olha as possibilidades que a gente tem de fazer inovação nessa área, né? Sim, não, com certeza. Eu acho muito bacana isso na indústria brasileira. Eu acho muito bacana e que vem virando grandes cases internacionais, como é o caso dessa Game Jam. Vem virando um grande case internacional também. Sim. Então, é muito bacana que o nosso jeito também de ver o mundo… Eu acho que a gente também tem que parar para olhar isso também, assim, o nosso papel, até como sul global, assim, sabe? Tipo, uma das coisas que me incomoda muito na indústria é o fato de, a partir da década de 90, a gente vê muito a indústria atravessada por jogos de tiro, de FPS, né? Sim. E quando se a gente fosse olhar o nosso lugar no mundo, a gente mora num país periférico, né? Nós somos um país em desenvolvimento, então nós podemos ser o alvo daquilo ali. Claro. Né? Então, tem mais mulheres no Brasil do que homens, tem mais pessoas pretas e pardas, né, segundo o IBGE, do que pessoas brancas. Então, nós somos alvo disso. Então, assim, mudar essa indústria e esse olhar que a gente tem, a própria indústria brasileira, né, de games, assim, mesmo as grandes empresas, eu acho muito interessante a exploração que se tem até de outros gêneros de jogos. E eu acho isso fundamental. Porque também, para renovar a indústria, para trazer inovação, você tem que fazer alguma coisa diferente. Claro. E eu acho que, querendo ou não, a gente está conseguindo entregar isso. Sim, a gente tem um case de sucesso. O mais conhecido que me vem à cabeça agora é, obviamente, o Dandara, né? Mas a gente tem outros cases. O Árida é incrível. Tipo, você contar a história de Guerra de Canudos sob a ótica da Cícera. Você não é nem do Antônio Conselheiro, sim, é da sim. Cícera, sabe? Exato. Então, assim, é incrível isso. Exato. Não, e de novo, né, trazido de Game Jam, eu já trabalhei com várias gurias que fizeram a Global Game Jam, tive a felicidade, e trabalhei também com a Moras, que fez o Celeste, o Towerfall e tudo mais. Então, tem e pessoal que veio das Game Jams. A gente teve um momento ali de um boom de Game Jams, né? A própria Thaís Weller também é outra expoente que eu vi em Game Developers Conference, o evento que a gente tem de desenvolvedores de games global, principal, eu diria. Em painel, só com as gurias falando sobre importância e como posicionar o seu produto e como fazer isso ser relevante globalmente, né? Então, eu acho que a gente chegou num ponto muito, muito forte. Não posso estar errado, mas… Não, academicamente também, porque você tem a Lin Alves da Bahia, né? Uma professora que é referência, é o grande nome, assim, meio que começando ali os estudos de games no Brasil. Sim. Game Studies. Então, assim, eu acho muito bacana isso. Então, é interessante… Esse é o nosso temperinho, assim, dentro da indústria, que pode fazer toda a diferença e que chama a atenção muito de gringo também, né? Sim, com certeza, claro, exatamente. Não à toa, agora, na última Gamescom Latam, estavam todas as principais publishers indies estavam aí. Tava Raw Fury, tava… Só cresce, né? Exatamente. Aí eu já sei que ano que vem vai ter ainda mais nomes confirmados já grandes, então acho que bom, né? Porque a gente tá realmente se tornando notado, né, no mercado. Então acho que isso é super relevante. Vou retomar e vou falar sobre o marco legal dos games e o Lula Play e o que vocês fizeram lá e o que é vocês com uma fotinho com essa roupa aí. Com essa roupa. Como aquilo aconteceu e o que significa para o mercado. Explica, até para mim, que sou ignorante sobre o que foi feito ali dentro daquele… O que tem dentro daquele livrinho lá? Então, vamos lá, vamos começar. Em 2022, eu recebi um convite dessa amiga que eu fui apresentada por outras amigas, né? Numa festa, fui apresentada para ela. E aí, ela trabalha no Instituto Lula, hoje ela é presidenta do Instituto Lula. E ela me chamou para uma reunião lá. Eu falei, vou, né? Amiga de amigas minhas, eu tô recém conhecendo, mas vou, beleza. Cheguei lá, encontrei o Zambarda. E ela assim, o que você tá fazendo aqui? Fui convidada para uma reunião. Eu falei, então tá bom. Então eu também fui. O que será que tem pra gente aqui, né? E a gente assim, né? Olhando as coisas, né? E aí eles falaram, então, a gente quer entender o setor de games. E a gente queria saber para vocês o que precisa fazer, porque a gente entende que o setor de games é estratégico para o desenvolvimento do país. Caramba. E a gente queria isso para colocar na campanha do Lula, né, em 2022. E aí a gente falou assim, mas a gente não consegue responder tudo. Ele é um jornalista, eu
empresária, mas pequena empresa e também professora, tem muitas vertentes, né? Tem galera de esportes, galera de direito, de psicologia, empresas maiores. Eu falei assim, não, game devs independentes, né? Pessoas diversas que também compõem a indústria. Eu falei, a gente não tem como resolver isso. Aí eles deixaram a gente montar uma equipe, juntamos 30 pessoas, perguntamos para essas pessoas o que eles viam de necessidades na indústria, dividimos em 5 grandes itens, que são, deixa eu ver se eu lembro, educação, soberania digital, empregabilidade e renda, diversidade e inclusão e indústria. Eram essas 5 áreas. E a gente fez um documento que se chamou de Cartilha Lula Play. Uhum. E aí a gente ia entregar simbolicamente isso num evento no início da campanha do Lula em agosto. E quando a gente foi entregar, acabou o Stuka acabou tirando foto, né? E foi pra rede social do Lula, aquele negócio viralizou pro bem e pro mal, né? Porque a gente foi parar em página do MBL, a gente foi parar em tudo que é coisa que vocês imaginam, né? No Flow Podcast. E, enfim, aquele negócio viralizou pra caramba. Mas assim, entendam que não teve uma alteração de uma vírgula. Que a gente entregou, eles receberam e virou parte do plano de governo. Eles publicaram como parte do plano de governo. E aí a gente ficou tipo, nossa, né? Ok, passou a campanha, o país estava bem dividido, muita gente não quis se expor, colocar o nome na cartilha por questões de perseguição mesmo, né, enfim, ou de contratos que tinham também, enfim. Mas muita gente da área colaborou, eram essas 30 pessoas. A gente fez um grupo de WhatsApp que a gente mantém até hoje e que no ano seguinte a gente se autodenominou Rede Progressista de Games, a RPG, né? E hoje a gente está fazendo essa ponte com o governo federal, né? E aí a gente vem discutindo, conversando com o Sebrae, com o MDIC, que é o ministério lá do vice-presidente, do Alckmin, né, de Indústria e Comércio. A gente conversa com o Ministério da Cultura, a gente conversa, ministérios e setores pra caramba, assim. E aí a gente foi conversando com esses agentes. Hoje a gente está bem próximo também do Ministério dos Direitos Humanos e Cidadania, né? A gente antes estava falando com o Silvio Almeida, agora a gente já está com a mesma equipe, mas está assessorando a Macaé, né? A nova ministra. E nós estamos trabalhando com questões que são relacionadas, ajudando o governo com questões relacionadas a games. Então tudo é um trabalho, acaba sendo um trabalho voluntário. Isso não tem nenhum outro objetivo que não seja que o governo nos ouça para fazer o que a gente que está na área, sim, que a gente precisa mesmo. Porque é melhor que a gente se envolva com políticas públicas e que nós, enquanto parte, né, do grupos de cidadãos ali, que a gente faça essas políticas públicas do que vir um político atravessando. E aí a gente tem a história do Marco Legal dos Games. Por quê? Marco Legal dos Games, se a gente for olhar os itens, eu acho que 3 itens não estão contemplados na cartilha Lula Play. O restante do Marco Legal dos Games, em essência, tudo estava lá na cartilha Lula Play também. E aí teve essa questão das bets com as crianças, vício, foi um dos pontos importantes, inclusive que é pauta de alguns ministérios, né, questões de... Quais pontos exatamente das bets? Por exemplo, as bets, elas atravessaram quando elas criaram uma associação de fantasy sports. E aí eles entraram no Marco Legal dos Games, dizendo que eles eram de indústria de games. E aí toda a indústria de games falou, vocês não são, não. Porque a gente não trabalha com jogos de azar, jogos de aposta. Perfeito. Não é isso, a gente não trabalha, vocês são uma outra área. Até porque tem a questão de regulação de cassinos aqui no Brasil, né? A proibição disso tudo. E aí a gente fica muito com essa pecha, né? Do tipo, é jogo. É jogo, o jogo do tigrinho. Né? É jogo. É jogo, né? Entende? Então, e não é produto da nossa indústria. Então, a gente não queria essa associação. E eu acho que isso foi um grande trunfo quando justamente a gente colocou a pauta sobre as crianças e adolescentes e o vício nos jogos, né? Nesses jogos de aposta, de azar e o endividamento das famílias. Sim. Que é um problema que hoje está sendo conversado, só para vocês saberem os bastidores. O Ministério dos Direitos Humanos está conversando bastante com a gente, tem um grupo grande de pessoas conversando sobre isso.
com Ministério da Justiça, Ministério da Educação, Ministério da Saúde, porque é uma questão de saúde pública, né? E aí isso vai envolvendo outros ministérios também satélite, por exemplo, o Ministério da Fazenda. A gente está vendo gente que está deixando de comprar comida para jogar. Uhum. Então, e isso não faz parte da indústria brasileira de games, em essência não. Sim. Então, são as bets que merecem uma outra regulamentação e tudo mais, e isso eu acho que foi a grande conquista, quando a gente colocou essa pauta muito evidente, e aí é uma coisa que não é nem de esquerda e de direita, ninguém quis abraçar isso. E aí, moral da história, se separou, né? Porque vários políticos vão querendo encabeçar esses projetos, né? Então, E é assim, é de interesse. A área de games, ela é muito interessante porque ela é muito notável, ela tem números muito expressivos, ela consegue ganhar mercado internacional. Então, todo mundo tem interesse nessa área, né? Então, é importante que a gente também, e por mais que falem, né, sobre uma coisa que eu ouvi muito a minha vida inteira, ainda mais sendo mulher, você não deveria se envolver com política. E, você tá botando política no jogo, mas os jogos, em essência, eles são políticos. Você tem coisas que, obviamente, os casual games, ok. Mas, por exemplo, você tem um jogo de tiro, ele é político. Com certeza. Né? Porque você tem impérios que predominam em alguns jogos, tipo Call of Duty. Você vai olhar o que é aquilo, Estados Unidos e Rússia, o que é. Sim. Você vai olhar, por exemplo, por que no GTA você tem um protagonista preto e em outros grandes jogos, de repente, você não tem isso. Uhum. Porque ele é para ser um alvo. Claro. Então, isso é político também. Então, dizer que não existe política é você deixar as coisas muito rasas. E aí a gente tem a questão de temos que nos envolver politicamente também, porque senão as pessoas que vão lá definir as regras, sejam elas deputados federais, senadores, enfim, não faz parte da indústria. Eles querem, de alguma maneira, eles têm algum interesse, de repente, econômico ou político nisso. Sim. Mas eles não fazem parte da indústria, não faz parte do pessoal que trabalha com mídia, não faz parte de vários setores que compõem, né, a área de educação, né, a academia, não compõe a área de games. Então, é importante que a gente também pare com essa questão e de deixar os outros resolverem pela gente. Claro. A gente precisa ter voz ativa. É um custo muito alto isso, né? Porque isso exige muitas vezes, assim, por mais que você não se confronte, né, com alguém do tipo, eu vou falar mal de um adversário. Não. E eu acho bem interessante isso também, até aproveitar para ressaltar, porque muita gente fala assim, muita gente agora vai nos eventos e fala assim, a ruiva do Lula. Ruiva do Lula? Eu sou a ruiva do Lula. Não sabia, né? Muita gente me chama assim. Desculpa. Muita gente me chama assim. Não tinha recebido esse memorando. Só que é interessante, do tipo, vários eventos na Gamescom teve isso, em Porto Alegre teve isso. Na Campus Party eu encontrei gente também que me chamou assim. O que é interessante nesse processo é o seguinte, né? Um amigo meu até falou, você não vai mais poder mudar a cor do cabelo. Eu falei, não sei, de repente eu mudo sim. Um bom motivo. Eu não sei. Mas uma coisa que é interessante, que a gente não salientou, é que a gente tentou fazer também. Eu lembro que uma vez, eu tava no grupo da Bra Games e eu pedi uma reunião, até falei com o pessoal, falei, e aí, quando é que a gente vai fazer uma reunião com o Bolsonaro? Uhum. Só que a gente tá tentando, mas enfim, não conseguiu a agenda, mas eu lembro de ter colocado isso também. Então, assim, eu acho que é importante que a gente, para além das preferências políticas partidárias de cada ser e que todo mundo tem direito de ter, claro, eu acho que a gente precisa conversar com todo mundo. Porque, assim, se você for olhar as legendas que passaram pelo Marco Legal dos Games, sim, são as mais diversas e que nem sempre, até você tem muito estômago pessoalmente de conversar com essas pessoas, mas você precisa, porque se você não fizer isso, quem vai fazer? Eles, do jeito deles. Então, assim, eu acho que é importante que a gente também se envolva. E esses convites vêm surgindo também, né? Eu já estive na Prefeitura de São Paulo falando com o pessoal, essencialmente era PMDB e PSDB. Já viajei para Gamescom e lá em Colônia, na Alemanha, e também para a GDC lá em São Francisco, com subsídio do governo do estado de São Paulo. Sim. Né? Sim. Então, assim, entender que
são muitas camadas, aí são muitos agentes, e a gente precisa conversar com as pessoas para tentar progredir isso. Isso é interessante. E agora, recentemente, né, a RPG teve também envolvida com uma cartilha Boulos Play. Foi entregue algumas diretrizes também para o Boulos, enquanto candidato aqui de São Paulo. E São Paulo tem uma posição muito estratégica também para os games, né? Claro. Mesmo na atualidade, mesmo com... Como indústria, né? E com a gestão também do Nunes, a gente tem também a DeSampa, a SP Cine Games, a gente também tem algumas iniciativas que a gente também acompanha proximamente, né? Todo mundo, a indústria de games desse tamanho. Claro. Então, a gente conhece as pessoas, a gente chega nas pessoas, a gente conversa com as pessoas. Então, eu acho que é interessante, assim, do tipo, se tem uma oportunidade, vai lá e conversa, tenta emplacar alguma coisa que vá realmente desenvolver. A gente tem, aqui na cidade de São Paulo, no estado de São Paulo, a gente tem 33% da indústria atualmente. Então, assim, é muito significativo isso. As primeiras faculdades da área, boa parte das grandes empresas da atualidade estão aqui, algumas no Recife, algumas também no Rio Grande do Sul, a gente vê, né? Mas tem algumas concentrações e São Paulo, estrategicamente, é muito importante. Os grandes eventos são aqui, não tem como negar, as pessoas se encontram aqui. Claro. Né? Então, essas. A gente tá falando que é aqui. Quem são? A gente tá falando de São Paulo. Nós estamos falando de São Paulo e ela tá falando da Gamescom, que acontece aqui em São Paulo, no dia 1º de maio. Gamescom Latam, né? Que é a filial, né? Exatamente, da Gamescom alemã. Então, o antigo Big Festival, né? Globo. Então, a gente precisa realmente circular e conversar. Sim. Porque senão, e isso eu acho, as pessoas têm muito uma resistência ainda aqui no Brasil. Claro, com certeza. Mas eu acho que vale a pena, assim, o resultado é muito positivo. Quando que a gente imaginar, né, até mesmo essas guinadas da vida, eu nunca tinha me preparado necessariamente para isso, tá? Sim, não, e essa é a nossa história, é a história de todo mundo, eu imagino. Acho que a gente planeja uma coisa, né, e vai ajustando conforme o caminho vai andando. Então, felizmente, totalmente. A gente chega onde a gente chega e a gente vai se adaptando com o que dá, né? Quando a gente ia imaginar que nós dois íamos nos encontrar em Brasília, lá no congresso, com papel, o que a gente tá fazendo aqui? Exatamente, a gente no hall lá do hotel, falando assim, o que tá acontecendo? Exatamente. Dividindo Uber, né? Exatamente, então tá tudo bem. Felizmente, a indústria de games nos proporciona isso. Eu acho que é uma das coisas boas que os games nos traz. É poder conhecer pessoas novas, conversar com pessoas diferentes, de pensamentos diferentes, de formas diferentes, de visões diferentes, literalmente no mundo inteiro, né? Então, te agradeço imensamente. Érica, a gente vai se encaminhando agora pro fim, e eu queria fazer algumas questões, assim, principalmente onde o pessoal te encontra, agora o pessoal conhece a ruiva do Lula, e agora eles vão ficar indignados, vão querer discutir contigo e debater. E eu querendo mudar a cor do meu cabelo, gente. Então, como o pessoal te encontra em redes sociais e de formas em geral? Mas tem uma boa desculpa. O pessoal fala que o meu cabelo tem cor de caramelo. Exatamente. Então, é fácil, né? Então, tem essa questão. Então, é só me procurar com Érica Caramelo. Érica com K, Caramelo com 2 L's. É só, por exemplo, LinkedIn, e Caramelo com 2 L's. Ali eu geralmente adiciono as pessoas, converso com todo mundo, né? Eu tô agora reformulando a Dixel, né? Que é Dixel Gaming, @DixelGaming ou dixel.com.br com Y e X, tá? Eu tô reformulando ali o site e tal, a gente tá com uns novos projetos. É que quando a gente tá trabalhando, a gente não tem tempo, às vezes, pra fazer... Atualizar o básico. Atualizar o dia a dia, mas estamos na ativa em relação a isso. Acho que o LinkedIn é o melhor lugar para isso e ali o site da empresa também, aí dá para conhecer um pouco dessa trajetória. A Rede Progressista de Games tem um Linktree, que é Linktree/Rede Pro Games. Todas as redes sociais que a gente também é @Rede Pro Games. Então, não é difícil de vocês encontrarem para saber todas essas informações, notícias, enfim. Obviamente. Então, a gente vai colocar todos os links possíveis e imagináveis em todas as publicações, a tela inteira. A gente vai colocar um livrinho, você vai poder passar a página e andar adiante. Érica, muito obrigado. Foi um grande prazer te ter aqui, a gente conversar, trocar uma ideia. Eu espero que tu volte pra cá pra gente continuar conversando, discutindo, descobrindo como que a gente evoluiu e contar outras histórias que a gente tem. Eu sei que a gente já se encontrou em vários lugares e a gente vai continuar se encontrando. Então, muito obrigado.
Antes de tudo, muito obrigada pelo convite, para a equipe também que está aqui no estúdio. É sempre um prazer te encontrar, né? Cada dia numa cidade diferente. Já reparou isso, verdade, né? É verdade. A gente só fica viajando. Não, mas assim, é um prazer muito grande, porque eu acho que você também é uma pessoa muito sensata dentro da área de games. Desde que eu te conheço, assim, você tem uma visão diferenciada, assim, é um dos pares que a gente consegue conversar que aceita muito bem o novo. Então, também tenho muitos elogios a seu respeito, Obrigado, assim. você era muito gentil. Então, não, mas é real, assim, eu acho que... E é muito legal ver um projeto que nem esse seu, assim, né? Tomando forma, ganhando bastante mercado. E fico muito lisonjeada de ter sido chamada. Então, conta comigo sempre, tá bom? Muito obrigado. Então, muito obrigado e a gente se encontra por aí. Um abraço. Tchau. Rede Geek.